Então, o artigo 1º, ele traz aí essa relação de conceitos. Isso no parágrafo 1º. Parágrafo 2º, ele traz algumas outras informações aqui interessantes também. A descentralização da execução por meio de instrumentos dispostos nessa portaria somente poderá ser efetivada para entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos para a execução de objetos relacionados com suas atividades e que disponham de condições técnicas e operacionais para executá-los. Isso aqui é sobre descentralizações de serviços para entidades, né? Para você descentralizar serviços para entidades, tem que ser para entidades que executam aquele tipo de serviço, tem que estar no estatuto delas e elas têm que apresentar condições técnicas e operacionais para a execução desses serviços a quais elas estão recebendo a descentralização para a execução. Aqui está falando dos critérios para avaliação das condições técnicas no parágrafo 3º e operacionalizar técnicas e operacionais para a execução, previsto no artigo 2º, são objeto de regulamentação por meio de instrução normativa do Ministério do Planejamento. Acho que já teve essa regulamentação, tá? Caso a mandatária não detenha a capacidade técnica necessária ao regular acompanhamento da aplicação dos recursos transferidos, figurará no contrato de repasse, na qualidade de interveniente, outra instituição pública ou privada a quem caberá o mencionado acompanhamento. A mandatária, no caso, é sempre uma instituição bancária que vai fazer o acompanhamento do projeto. No caso, em nossa região, né, a Caixa é a mandatária que nós temos aqui, que é bem atuante em nossa região. Ela tem capacidade técnica e executa todos os convênios a qual que acompanha aqui, sem problema nenhum. Vamos lá. Condição para... No parágrafo 10. É condição para a celebração de convênios e contratos de repasse a existência de dotação orçamentária específica no orçamento do concedente, a qual deverá ser evidenciada no instrumento, indicando-se a respectiva nota de empenho. Contra a existência de dotação orçamentária específica no orçamento do concedente. Então, gente, para que se formalize convênio, o concedente ele tem que ter o orçamento, para a liberação desse convênio. E como nós, na hora que a gente vai formalizar um convênio, a gente tem que ter o orçamento para a contrapartida, o concedente ele também precisa ter o orçamento, né? Ele precisa ter o valor e a dotação orçamentária para a liberação de convênio. Não se aplicam as exigências dessa portaria. Aqui está falando aos instrumentos celebrados anteriormente a esta publicação. Então, os instrumentos, quer dizer, os convênios celebrados antes de 30 de dezembro de 2016 não se aplicam a essa portaria. Eles vão estar de acordo com a portaria da época em que eles foram celebrados. Então, anterior a 30 de dezembro de 2016, a portaria em vigor era 507. Anterior a 507 era a 127. Então, cada instrumento formalizado dentro dessas portarias atende ao que rezava cada uma dessas portarias, entendeu? Então, por exemplo, o convênio firmado na vigência da portaria 507, ela atende ao que falava a portaria 507. O convênio firmado na vigência da portaria 127 atende ao que falava a portaria 127. Os instrumentos firmados a partir de 30 de dezembro de 2016 atende o que fala a portaria 424 de 2016, que é essa que eu estou falando aqui para vocês, tá? É isso que fala aqui.
Então tá, não se aplicam também as exigências dessa portaria que tenham por objeto a delegação de competência ou autorização a órgão ou entidades de outras esferas de governo para execução de atribuições determinadas em lei, regulamento ou regimento interno com geração de receita compartilhada. Isso aqui é termos de convênios que sejam executados por competência ou autorização de órgãos ou entidades de outras esferas de governo, né? Sob outras legislações, homologados pelo Congresso Nacional ou autorizados pelo Senado Federal naquilo em que as disposições dos tratados, acordos e convenções internacionais específicas conflitarem com essa portaria, quando os recursos envolvidos forem integralmente oriundos de fonte externa de financiamento. Então, quando forem de fonte externa de financiamento, não diz respeito a essa portaria. Essa portaria aqui é para recursos de convênios firmados com o governo federal. Há outros casos em que a lei específica discipline de forma diversa a transferência de recursos para execução de programas em parceria do governo federal com governos estaduais, municipais, Distrito Federal e entidades privadas sem fins lucrativos. Quando houver alguma lei que disciplina de forma diferente, não vejo nenhum caso específico. As transferências obrigatórias para execução de ações no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento. Então, os programas de aceleração do crescimento também não estão sob o regime dessa portaria. Elas são regulamentadas pela Lei 11.578, de 26 de novembro de 2007, nos termos de execução descentralizadas. Artigo 3º. Para efeito desta portaria, ficam estabelecidos os seguintes níveis para fins de celebração e acompanhamento de execução de prestação de contas. Olha, isso aqui é muito, muito importante mesmo. Tem algumas coisas que são importantes, mas não são tanto, né? E tem outras que são muito importantes. Por exemplo, aqueles conceitos lá em cima, eles são muito importantes para que nós, gestores de convênio, tenham conhecimento deles. Isso aqui que eu vou falar do artigo 3º é também muito importante. Nós precisamos saber quais são os níveis dos convênios os quais nós estamos tratando, nós estamos trabalhando com eles, tá?